Tudo no universo está de alguma forma conectado, mas como isso é possível se não vemos cordas por aí nos deixando tudo unido? Na verdade, tudo se conecta pelas 4 forças fundamentais da natureza, e ela tem mais a ver com a física da partícula do que você pode imaginar. Temos um pouco de familiaridade com a gravidade e o eletromagnetismo, mas as duas outras menos familiares, a força forte e a força fraca. A força mais familiar é a gravidade. Ela nos mantém firmemente presos à Terra e governa os caminhos das estrelas e dos planetas no céu. Acontece que a gravidade é realmente uma força muito fraca. Ela é a mais fraca do que todas as outras conhecidas. A razão pelo qual sabemos da gravidade é porque ela vem percebida à medida em que a escala de tamanho-massa dos objetos aumentam, assim a sua intensidade aumenta também. O Sol, por exemplo, consegue afetar o caminho de Netuno distante bilhões de quilômetros. Sua intensidade aumenta quando a massa aumenta, mas diminui quando se afasta de outro corpo. Assim, o objeto é capaz de sentir outro por todo o universo com uma força totalmente desprezível. A segunda força mais familiar é a eletromagnética. Ela é responsável pela eletricidade e pelo magnetismo. É a razão pelo qual existe a luz. O eletromagnetismo assume 2 formas que aparecem totalmente diferentes para nós, a força eletrostática e a força magnética. Mas não se deixe enganar, elas são expressões da mesma força. Essa força existe por causa da existência da carga elétrica. Se uma partícula com carga elétrica está parada, então é força eletrostática. Mas se a partícula está em movimento também, há uma força magnética. Objetos com cargas opostas produzem uma força de atração. Objetos com a mesma carga produzem uma força repulsiva. Objetos sem carga não produzem a força eletromagnética. Quanto maior for a carga, maior será a força. Quanto maior for a distância dos objetos, menor será a força. Assim como a gravidade, um corpo carregado eletricamente é capaz de sentir o outro por todo o universo, mesmo que na prática seja desprezível. Força forte. Como sabemos que há uma força nuclear forte em tudo? Depois que descobrimos a estrutura do átomo como conhecemos hoje, com prótons e nêutrons no núcleo e elétrons em seu entorno, nos perguntamos: como partículas com a mesma carga elétrica podem permanecer tão próximas? Se você pensar bem, prótons não deveriam permanecer juntos. Afinal, um núcleo pode conter vários prótons, o que significa que existem diversas cargas positivas fortes muito próximas uma das outras. Você já sabe o que acontece quando cargas positivas ficam próximas uma das outras. Elas se repelem. Como o tamanho do núcleo é de cerca de 10 a menos 15 metros, essas forças sobre os prótons do núcleo é enorme. Imaginemos um núcleo atômico com 2 prótons e 2 nêutrons. Se houvesse apenas a força elétrica, eles se dispersam imediatamente. O que os mantém juntos? Só há uma possibilidade. Tem que haver uma força ainda mais forte que neutraliza a repulsão eletromagnética. É a força forte. A força forte tem que ser muito maior que a força eletromagnética. Ela mantém o núcleo unido e está constantemente lutando contra a força eletrostática. Mas se a força forte é tão poderosa, por que ela não domina tudo? Porque tudo simplesmente não se monta em um núcleo gigante? O motivo é este: a força forte é eficaz apenas em distâncias muito pequenas, aproximadamente 10 a menos 15 metros, e é por isso que ela não continua a reunir prótons por todo o universo, até que tudo se torne um grande núcleo. Força fraca. Ela tem esse nome porque é mais fraca que a força forte. Ela existe para distâncias ainda menores que a força forte, cerca de 10 a menos 18 metros. O poder das forças é realmente muito diferente.
Se dermos uma unidade para a intensidade da força forte, a intensidade da força eletromagnética é cerca de 100 vezes menor. Da força fraca é cerca de 10 trilhões de vezes menor. E a intensidade da força da gravidade entre duas partículas é de 1 seguido de 40 zeros menores. Como essas forças funcionam? Você pode perguntar, mas como o objeto percebe o outro à sua volta e se atraem ou se repelem entre si? Parece impossível que eles façam isso sem ao menos se tocar. Acontece que as forças são causadas pelas trocas de partículas, e como se entre duas partículas, uma terceira partícula saísse da primeira e chegasse à segunda, informando onde a primeira está.